E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção e explicação de PET. E hoje é dia de combo, viu? Português e ensino religioso 2 e 1. É motivo em dobro para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos. Vai fazer isso, não vai? O tio ajudando vocês aí, vocês ajudando o tio aqui. Então vamos que vamos para as nossas correções. PET 6, semana 1, primeiro língua portuguesa, depois ensino religioso. Em português nós temos aqui um texto que diz assim: como criar qualquer coisa. O primeiro ponto começa com largue o que você está fazendo e o último remende sempre que falar. E durante o primeiro e o último nós temos acalme-se, esqueça, comece, não pense, agora torne, tente, encontre. E disso vem a primeira pergunta. Os termos largue, que é daqui, ó, largue o que você está fazendo. Esqueça, que é aqui, ó, esqueça as preocupações de sempre. Comece, aqui, ó, comece em qualquer lugar. E seja, onde que está o seja? Opa, aqui, ó, seja paciente. O que é? É um conselho, é uma ordem ou é um pedido? Os verbos estão no imperativo. E o imperativo tanto pode dar a ideia de conselho, quanto de ordem, quanto de pedido. Olhando no contexto da imagem, não me parece ser uma ordem. Também não é um pedido, mas é um conselho, são orientações para te ajudar a criar qualquer coisa. Eu não vejo aqui uma ordem, você tem que criar, mas é aqui um ensinamento. Como eu estou te ensinando, na verdade eu estou te aconselhando, tá certo? Então, dentro do contexto das três opções, eu marquei a primeira conselho. No trecho, esqueça as preocupações de sempre. Esse termo destacado, sempre, ele indica o quê? Afirmação? Não. Intensidade? Não. Nesse contexto, quando fala as preocupações de sempre, está falando as preocupações que acontecem agora, que acontecem depois, que acontecem num outro momento, estão ligadas a tempo. Preocupação que acontece de manhã, que acontece de tarde, que acontece de noite, que acontece de madrugada. Entendeu? A ideia de tempo. No trecho, comece em qualquer lugar. O termo sugere uma identificação. Está falando, ó, comece na sala, comece no quarto, comece no terreiro, comece na escola. Não, está dizendo qualquer lugar, ou seja, não está aqui se preocupando em identificar um lugar. Está falando só para começar, tá certo? Então, a resposta aqui é generalidade. Nós temos agora um outro texto e antes vem uma pergunta. Você já leu algum texto jurídico? O que é um texto jurídico? Vamos lá a uma pequena explicação. Textos jurídicos são textos com uma linguagem específica da área do direito. Geralmente esses textos são escritos por advogados, promotores ou juízes. Esses textos circulam em ambientes jurídicos, como fóruns, juizados, cartórios, dentre outros. Alguns exemplos desse texto: contratos, leis, regulamentos, estatutos, certidão de batismo, certidão de casamento, certidão de óbito, documentos pessoais, autorização de funcionamento, sentença de condenação, medida provisória, editais, dentre outras. Dita essa pequena explicação, vamos ler um texto jurídico então? Nós temos aqui um contrato.
o locador e o locatário qualificados abaixo, em conjunto denominado partes e isoladamente parte, celebram este instrumento particular de contrato de locação, contrato, que será regido pelo disposto nas leis federais números 8.245 de 1991, a Lei do Inquilinato, e 10.406 de 2002, Código Civil, e se comprometem a cumprir. Cláusula primeira da qualificação das partes, locador. Então, o locador aqui é quem vai morar, é quem vai alugar a casa. Essa pessoa, ela está querendo uma casa, ela encontrou uma casa, ela vai alugar essa casa. Ela é o locador. E quais são os dados dela? Maria Anita de Souza Sila, brasileira, solteira, corretora de imóveis, portador da cédula de identidade RG, número 198-856-2471, dígito 8, e CPF/MF, número 875-856-489-96. Residente domiciliado na Rua da Floresta 2985, bairro Nova Metrópole, Contagem, Minas Gerais. Locatário. Locatário é o dono do imóvel, é aquele que vai passar para o outro, é aquele que vai receber o aluguel, é o seu barriga da história, tá bom? Quem é o locatário aqui? Luiz Rodrigues Oliveira, brasileiro, solteiro, gerente de loja, portador da cédula de identidade RG, número 198-825-423, dígito 8, CPF/MF, número 851-956-679, dígito 25, residente domiciliado na rua Álvaro Coelho, 645, bairro Capitão Ferreira, Contagem, Minas Gerais. Então, a qualificação das partes é dizer quem é as pessoas, qual é algumas qualificações fala a filiação, data de nascimento. Para a locação não é necessário, é só o nome, qual é a situação civil, o estado civil da pessoa, a profissão, a identidade, o CPF e o endereço atual. Vamos agora às cláusulas. Cláusula segunda. Objeto. Por meio deste contrato, o locador entrega ao locatário a posse e o uso do imóvel situado na rua Almir de Sá. Olha só o que eu falei. Opa, e olha só a confusão que eu já estava fazendo. O locador entrega ao locatário. Então, o locador é o dono. O locatário é o que está alugando. Tá certo? Lembra lá em cima quando o tio falou o contrário? Tá vendo como que tio erra? Só que eu não vou editar nada não. Vou partir para frente e agora você já vai entender. Por meio desse contrato, o locador entrega ao locatário a posse e o uso do imóvel situado na rua Almir de Sá, composto por uma sala, 2 quartos, sendo um com banheiro, cozinha, banheiro social, garagem para carro e lavanderia com aproximadamente 80 metros quadrados, localizado na rua Almir de Sá, número 248, bairro Coroação da Vila, CEP 04062011, fazendo jus em contrapartida ao pagamento pelo locatário dos valores de aluguel em encargo. Então, quem paga é o locatário. O seu barriga é o locador. O seu madruga é o locatário. Cláusula terceira. Prazo de locação. Esse contrato vigorará pelo prazo disposto de 12 meses, tendo início em 15 de 8 de 2020 e término previsto para o dia 15 de 8 de 2021. E após finalizado, deverá o locatário restituir o imóvel ao locador no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Pois bem, então nós vamos lá às perguntas do nosso texto. Antes, porém, eu vou fazer
isso daqui rapidinho, ao vivo. Para corrigir aquele erro que o tio estava tomando. Ainda bem que é rápido, né? Não dá problema nenhum. Tira daqui, põe de lá, a gente conserta, deixa tudo certinho para você, para que não haja erros, para que não haja confusão. A ideia é de ajudar. Então tá feito aqui, uma letrinha E ficou comida nessa história toda, a gente coloca ela aqui de novo e agora sim. Que tipo de contrato é esse do texto? Então, esse texto jurídico que nós aqui tratamos é um contrato de aluguel de imóvel. Qual é o objetivo desse tipo de texto? Esse tipo de texto, eu poderia pensar assim, que tipo de texto? O texto jurídico. Aí eu poderia colocar aqui que são textos com uma linguagem específica do direito, são escritos por advogados para estabelecer direitos e deveres, mas eu achei melhor colocar o objetivo do texto em si. Qual o objetivo desse texto aqui, desse tipo de texto? Pensando em vários tipos de contrato de aluguel de imóvel, tá bom? Garantir os direitos e deveres do locatário, quem alugou o imóvel, e o locador, dono do imóvel alugado. Mais uma coisinha aqui para a gente tirar. Tentar tirar, né? Poderia ter já tirado de cara isso tudo aqui para facilitar. Então, agora sim eu acho que dá para ir. Então vamos lá. Garantir os direitos e os deveres do locatário, que é quem alugou o imóvel, e o locador, dono do imóvel alugado. E não esqueçam desse "e" aqui na sua resposta. E estabelecer as condições para o aluguel. Agora sim, a resposta está colocada, não vou nem mexer aqui não, acho que dá para você entender, ao garantir os direitos e os deveres e estabelecer as condições para o aluguel. Esse é o objetivo desse tipo de texto. Mais uma vez, gente, estou correndo, não vai dar para editar, tá certo? Então aqui está a resposta agora já certinha. Posso tocar para frente? Vocês perdoam o tio? Então vamos lá. Quais termos do texto podem ser considerados termos jurídicos? Aí tem vários. Locador, locatário, partes. Só que ali quando fala partes, não é partes, parte da laranja, parte do chinelo. Não, partes são as pessoas envolvidas. Quando fala assim, venham as partes, geralmente está ali o réu e a vítima, ou está o locador e o locatário, tá certo? Isso que eu estou chamando de partes. É a palavra partes usada dentro do contexto jurídico. Contrato de locação, cláusula, qualificação das partes, leis federais, códigos civis. Todos esses podem ser considerados termos jurídicos. Nós vamos agora já sair do nosso português e entrarmos no ensino religioso. Estou aqui com o PET, já caímos em português na semana 1, onde nós temos a história da Mani, a origem da mandioca, conto guarani. Em uma certa tribo indígena, a filha do cacique ficou grávida. Quando o cacique soube deste fato, ficou muito triste, pois seu maior sonho era que sua filha se casasse com um forte e ilustre guerreiro.
No entanto, agora ela estava esperando um filho de um desconhecido. À noite, o cacique sonhou que um homem branco aparecia à sua frente e dizia para que ela não ficasse triste, pois sua filha não a havia enganado e ela continuava pura. A partir desse dia, o cacique voltou a ser alegre e a tratar bem sua filha. Algumas luas se passaram e a Índia deu à luz a uma menina, uma linda menina de pele muito branca e delicada, que recebeu o nome de Mani. Mani era uma criança muito inteligente e alegre, sendo muito querida por todos da tribo. Um dia, numa manhã ensolarada, Mani não acordou cedo como de costume. Sua mãe foi acordá-la e a encontrou morta. A Índia, desesperada, resolveu enterrá-la dentro da maloca, ou dentro da sua própria oca. Todos os dias, a cova de Mani era regada pelas lágrimas saudosas de sua mãe. Um dia, quando a mãe de Mani foi até a cova para regá-la novamente com suas lágrimas, percebeu que uma bela planta havia nascido naquele local. Era uma planta totalmente diferente das demais e desconhecida de todos os índios da floresta. A mãe de Mani começou a cuidar dessa plantinha com todo carinho, até que um dia percebeu que a terra à sua volta apresentava rachaduras. A Índia imaginou que sua filha estava voltando à vida e, cheia de esperança, começou a cavar a terra. Em lugar de sua querida filhinha, encontrou raízes muito grossas, brancas, como leite, que vieram a tornar-se o alimento principal de todas as tribos indígenas. Em sua homenagem, deram o nome de mandioca, que quer dizer casa de Mani. Então, esse é o nosso primeiro texto. O segundo texto, mas antes nós temos uma observação: a origem da mandioca narrada de geração a geração por várias tribos indígenas podem ter enredos diferenciados e podem ser recontados de várias formas. Por quê? Porque isso é contado de geração a geração, isso é contado oralmente, e sempre quem conta um conto aumenta um ponto. Você vai contar uma história, quando você vê essa história lá na frente, a pessoa já aumentou alguma coisa, já modificou um pouquinho. Isso aconteceu com a lenda da mandioca. Tá certo? Agora nós vamos a um outro texto que é curiosidades. História da mandioca, lendas e mitos. Existem várias lendas que explicam a origem da mandioca, porém a mais conhecida é sobre Mani. Mani era uma linda indiazinha. Prestem bastante atenção nesse texto que eu vou ler agora, porque vocês vão ver que ele se parece com o primeiro texto, aquele texto ilustrado, tá certo? Tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças. Mani era uma linda indiazinha, neta de um grande cacique de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava. De repente morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro da própria oca onde sempre morou, e como era a tradição do seu povo. Todos os dias, os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Então os índios resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram-na da terra e, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios deram o nome da raiz de Mani e, como nasceu dentro de uma oca, ficou manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Depois eu vou ler a origem histórica e científica, mas antes eu vou aqui já partir para a primeira resposta, porque a primeira pergunta é o seguinte: quais semelhanças e diferenças entre o mito indígena apresentada no livro Assim Vivem os Homens e no texto informativo disponibilizado no site Só Histórias? Então, eu peguei aqui, esse trecho aqui, que
está destacado em azul, que é a história da mandioca, a lenda, e comparei com esse texto ilustrado aqui, tá certo? Na minha compreensão, o PET só está te exigindo essa parte, porque a segunda questão vai tratar a origem histórica e origem científica. Pois bem, pensando dessa forma, quais são as semelhanças? O nome da menina, que é Mani em todas as duas histórias que eu li para vocês. O fato dela ser neta de um cacique também é coincidência. A morte da indiazinha, ter sido sepultada dentro da oca onde ela morava. O de se encontrar a mandioca onde estava a menina, eles cavaram ali e encontraram a mandioca. E o fato de que a mandioca se tornou um alimento para aquela tribo. Essas informações batem nas duas histórias. Agora, quais são as diferenças? Eu nem registrei todas as diferenças, no sentido de que um texto fala uma coisa e o outro texto não fala. Eu estou pegando informações que os dois textos falam, mas falam de maneira diferente, tá certo? O que um falou, mas não foi falado no outro, isso eu não estou considerando. Então, quais são as diferenças? Vamos lá. Fora o registro histórico e científico, no mito contado pelo site, observamos algumas diferenças. A menina já nascer falando e andando, morrer sem doença, os índios da tribo chorarem dentro da oca onde ela foi enterrada e não apenas a mãe, os índios e não a mãe que cavaram o local e o preparo que os índios fizeram da mandioca. Ou seja, na primeira história, é a mãe que fica lá chorando, é a mãe que percebe aquela plantinha crescendo. Já no segundo texto que eu li, na verdade, o que acontece? Os índios da tribo, eles entram na oca e eles que ficam chorando junto com a mãe. Os índios é que cavam o local para descobrir o que era aquela planta. Os índios fazem um preparo depois de cozinhar. Tudo isso são as diferenças. Agora sim eu vou voltar lá para ler a origem histórica e a origem científica, porque a próxima pergunta é: o que chamou a sua atenção ao ler sobre a origem histórica e a origem científica da mandioca? Então vamos lá, origem histórica. A origem da mandioca ainda é controversa. Alguns acreditam que a mandioca teria sua origem nas Américas Central e do Sul, e outros creem que sua origem estaria no Cerrado brasileiro e posteriormente alcançado a Amazônia. Muitos pesquisadores acreditam, e esse é o trecho que eu estou destacando, vocês vão saber por que depois. Muitos pesquisadores acreditam que a mandioca teve sua origem nas tribos tupis, mas essa pode não ser a versão mais correta. Como a palavra Mani é de origem aruac, que são povos originários do Alto Amazonas, litoral equatoriano e planícies venezuelanas, e esses eram exímios agricultores, principalmente no cultivo da mandioca, é possível presumir que os tupis tenham aprendido com eles, com os aruac, como cultivar essa planta. Por sua provável origem, a mandioca caracteriza-se por ser um produto brasileiro e tem relevante importância na cultura e alimentação brasileira. Ela é produzida em 1,7 milhões de hectares em todo o Brasil e, juntamente com milho, arroz e cana-de-açúcar, constituem como principais fontes de alimento e cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo utilizam-na como fonte alimentar. Agora a origem científica. Lembra dessa parte em amarelo aqui que eu destaquei, tá bom? Origem científica. A mandioca, também conhecida em algumas regiões do Brasil como macaxeira, aipim, e que confusão, hein? Tem uns que chamam de aipim, tem outros que chamam de mandioca, tem outros que chamam de macaxeira. Castelinha e macamba é uma planta duradoura, arbustiva e pertencente à família das euforbiáceas,
planta já cultivada pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil. A mandioca tem a raiz como parte mais importante e é rica em fécula, utilizadas na alimentação humana e animal ou como matéria-prima para diversas indústrias. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, essa é a parte que eu destaquei, com produção de 23 milhões de toneladas de raízes frescas de mandioca, e o período da safra é de janeiro a julho. A farinha de mandioca é muito utilizada na culinária brasileira e já virou tradição. Tutu de feijão, pirão de peixe, pato no tucupi, tacacá, farofa d'água, beiju, bolo de carimã, tapioca, delícias regionais que tem a mandioca como ingrediente comum. Você deve conhecer até outros, né? Um aqui que não citou é o pão de mandioca, que é uma delícia. A mandioca é um alimento energético riquíssimo em carboidratos, amido e açúcares e em vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo e ferro. Olha que interessante, na mandioca nós temos o cálcio. Às vezes a pessoa tem aquela deficiência do cálcio e também tem intolerância à lactose, aí, ó, um caminho pode ser a mandioca, viu? Aquelas com polpa amarelada apresentam vantagem adicional, com bons teores de caroteno, que é transformado pelo organismo em retinol ou vitamina A, essencial à visão, pele e mucosas. Pois bem, qual é a próxima questão nossa? O que te chamou a atenção ao ler sobre a origem histórica e sobre a origem científica? Preste atenção que aqui não está pedindo para justificar, está pedindo só para você falar qual foi a parte que você achou mais interessante, você não precisa nem falar por quê. O que me chamou mais atenção na origem histórica é a possibilidade da mandioca não ter origem entre os tupis. Por isso que eu marquei aquela parte de amarela. Está aqui a minha resposta. Se você tiver achado outra coisa mais interessante ou algo além do que eu coloquei te chamou a atenção, você pode colocar, porque a pergunta é o que chamou a sua atenção. Eu estou colocando o que chamou a minha. E na origem científica, isso aqui ó, você pode desconsiderar. Eu só coloquei aqui o trecho que me chamou a atenção. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, com produção de 23 milhões de toneladas. Mas a resposta mesmo é o que está em vermelho. O que me chamou a atenção é o fato do Brasil ser um dos maiores produtores e a quantidade desse alimento. 23 milhões de toneladas, gente, é peso demais. Uma tonelada é 1.000 quilos. E ali fala que tem 23 milhões, não é de quilos, é 23 milhões de toneladas. Foi o que me impressionou. Te impressionou também? Outra parte te impressionou mais? Coloca também nos comentários. E bons estudos!